Assista agora o programa Veritá. Apresentação Dr. Altemar. Oferecimento Farmácia de Manipulação Saúde e Vida. 66-3421-7009. Olá, boa noite. Nós estamos começando mais um programa Veritá, o programa que sempre busca pela verdade. No programa de hoje a gente vai estar falando com o Dr. Arthur, que é médico endocrinologista, a respeito das questões endócrinas e a obesidade. A gente sabe que a obesidade ela é um problema de saúde pública, que ela está associada com problemas de pressão alta, de diabetes, problemas do coração. Então, é necessário que toda a sociedade esteja junta, imbuída, para tentar ajudar as pessoas no seu projeto de perder peso. Na nossa reflexão do dia, nós vamos estar falando a respeito de equilíbrio. Como que o equilíbrio é importante para a nossa vida familiar, para a nossa vida financeira, para a nossa vida profissional, e que quando a gente não está tendo sucesso, com certeza existe algum tipo de desequilíbrio. Então, o programa também tem a Gotas do Saber, tem o Doutor Responde. Então, o programa só está começando. Fique conosco. Nós estamos com o Dr. Arthur Emílio, que ele é médico endocrinologista, e a gente vai falar um pouquinho sobre a obesidade, que é o mês que a gente está tratando desse assunto. Arthur, obrigado novamente. Você já é sócio aqui do Veritá, né? Já esteve aqui o ano passado. Muito obrigado pela tua disponibilidade. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de participar de um programa tão importante, com tanta repercussão e utilidade pública aqui em Rondonópolis. Arthur, vamos começar assim. A obesidade é um problema hoje de saúde pública mundial, né? Como é que está, em termos de Brasil, a obesidade? Então, no ano passado foi publicada a pesquisa Vigitel, que foi uma pesquisa realizada por telefone, né? Tem as suas falhas, mas enfim, deu para a gente ter uma noção da panorâmica. Nessa pesquisa, o resultado acabou mostrando que a população brasileira, 52,5% está acima do peso. E destes, 17,9% são obesos já. E nós aqui no Mato Grosso ocupamos uma posição de destaque nesse aspecto, porque Cuiabá está entre as segundas capitais, junto com outras duas capitais, em número de pacientes acima do peso e também em número de obesos. Só perdemos para, eu não lembro exatamente, mas uma única outra capital do Brasil que tem mais obesos e mais pacientes, mais pessoas com excesso de peso. Será que é o Chacombolo, Arthur? Provavelmente, né? Entra não só uma questão cultural, mas também entra um pouco da questão genética, né? Um pouco da questão relacionada aos hábitos de vida, né? Que tem a ver com a etiologia. Deixa eu entrar um pouquinho nessa história. Arthur, obesidade é doença? Então, a obesidade ela é uma doença sim, né? A obesidade ela tem um código na classificação internacional de doenças, né? Hoje a gente sabe que a obesidade ela engloba uma série de doenças, incluindo algumas causas que são... A mais comum a gente classifica como obesidade exógena, que é uma doença que ela é poligênica, né? Uma doença que é uma doença crônica, que tem uma base genética importante, é uma doença que não só a base genética, mas também o paciente que desenvolve, ele acaba tendo problemas relacionados ao meio, né? Ele tem a genética e ele se submete a uma dieta inadequada, ao sedentarismo, e ele desenvolve a obesidade. Né? Mas também tem aquelas outras obesidades que são relacionadas a doenças pontuais, né? Mas Arthur, vamos deixar bem claro, pessoal de casa. Então,
qual é a porcentagem de pacientes que tem uma influência genética na sua obesidade? Olha, de obesidade exógena hoje deve configurar algo em torno de uns 70%, 75% dos casos de obesidade. Aquela obesidade que é uma obesidade por uma doença genética, sindrômica, ela é uma obesidade mais rara, sabe? São poucos casos, né? São poucos casos. A imensa maioria dos casos, não só no Brasil, mas no mundo, é essa obesidade exógena, né? Que é essa obesidade que tem a ver... é uma característica genética. Tem a ver com história familiar. Geralmente tem, né, alguém na família que, se não for... Geralmente os pacientes eles falam assim, eu não tenho ninguém obeso na família, mas é porque todo mundo tem aquela ideia do obeso como obeso mórbido, né? E não é bem isso. Né? A gente pega um paciente de obesidade grau 1, é aquele paciente que muitas vezes passa como uma pessoa de peso normal. Né? Quando na verdade a gente joga para calcular o IMC e vê que já é obeso. Aí eu costumo perguntar para os pacientes assim, mas não tem ninguém nem cheinho na sua família? Aí ele já fala, não, cheinho tem. É aí que a gente pega, né, a história familiar. Mas, como eu estava comentando com você, não é só a questão genética, né? Tem também a questão ambiental, que se a gente for parar para pensar, por exemplo, antes da década de 70, falando, por exemplo, de obesidade infantil, que eu acho que é um bom exemplo para a gente dar. Antes da década de 70, o problema das crianças era desnutrição. Certo. Por quê? Porque a alimentação ela era diferente da que a gente tem hoje. Hoje o nosso problema é a obesidade infantil. Por que isso aconteceu? Se a gente for parar para pensar. Porque a alimentação mudou, né, Arthur? Totalmente, né? Totalmente. Porque o que acontece? As crianças elas estão cada vez mais sedentárias. Então, assim, a genética já tinha, mesmo naquelas crianças que estavam desnutridas na década de 70. Mas o que acontece é que os hábitos eram diferentes, né? As crianças elas não ficavam perdendo muito tempo em tablet, em TV, em celular, em videogame. Ficava correndo na rua, né, Arthur? Correndo na rua, praticava mais esporte. Jogava bola, soltar pipa. Exatamente. A criança, ela não tinha fast food, né? Ela não levava lanche pronto industrializado para a escola, né? Levava lanche pronto de casa, né? Em casa a dieta era diferente, não é? Sim. E, por exemplo, um outro grande vilão hoje, falando de obesidade infantil, seria os sucos, né? Isso é uma coisa muito importante. Se a gente for parar para pensar, todo mundo acha que o suco de laranja e suco de uva é uma coisa boa, né? Porque é natural. Realmente tem as suas propriedades, só que assim, em excesso dá problema, porque é muito calórico. A gente está numa cidade, num estado em que o clima ele é muito quente, então a pessoa bebe muito líquido. Quando não, e o líquido sai na urina, mas a caloria fica. Né? Então, um dos grandes vilões hoje, acho que não só da obesidade infantil, mesmo da obesidade, porque eu vejo assim, a maioria dos pacientes, né, falando somente suco de laranja e uva. A gente tem que tomar muito cuidado com laranja e uva, porque são muito calóricos, é muito melhor comer a fruta. Sem falar do refrigerante, né, Arthur? Não, que o refrigerante é um absurdo, a gente isso aí não dá, né? Tem gente que toma vai fazer um lanchinho com a Coca-Cola de 2 litros, né? Ou enfim, qualquer refrigerante de 2 litros, não dá, né? É muito calórico, né? Então, esse excesso de calorias associado, né, a sedentarismo, né, porque hoje em dia ninguém, por exemplo, anda mais de bicicleta. Todo mundo é de moto, é de carro, ninguém vai mais a pé para o trabalho, né? Todo mundo é motorizado, todo mundo trabalha com atividades que exerçam um menor gasto calórico. Então, o sedentarismo aliado a um excesso de calorias, aliado à genética, né, é o que dá o boom da obesidade. Entendi. Arthur, a gente sabe que a obesidade ela não vem sozinha, né? Ela traz no seu bojo uma série de complicações. Você pode falar um pouquinho sobre as doenças que vêm acompanhando a obesidade? Isso vem sendo cada vez mais estudado porque os mecanismos que geram a obesidade e a alteração que a obesidade traz no organismo da pessoa é uma porta de entrada para uma série de outras doenças. Que doenças são essas, né? Primeiro, da parte psiquiátrica, é muito comum depressão, né, que a Maria Luísa deve ter comentado, baixa autoestima, uma série de transtornos psiquiátricos associados, despersonificação. Além da parte psiquiátrica, na parte cardiovascular, é muito comum a associação com diabetes do tipo 2, por isso que o diabetes tipo 2 está aumentando tanto a sua incidência nos últimos anos, porque vem junto com a obesidade. É muito comum associar a hipertensão, é muito comum associar-se a problemas de gordura no sangue, né? Aumento de colesterol, aumento de triglicerídeo, né? E esse ingrediente, essa soma do problema do colesterol ou triglicerídeo
com hipertensão e com diabetes é uma bomba relógio para infarto e para derrame, né? Para AVC, que é o que mata o obeso hoje. Se a gente for parar para pensar, infarto e AVC é para dar em paciente mais idoso. Sim. A gente hoje pega paciente cada vez mais jovem, não é? Com 30, 35 anos tendo infarto, né? Tendo AVC, né? Por quê? Por conta da obesidade. Mas não para só por aí não. O excesso de peso sobrecarrega as articulações, então dá muita artrose de coluna, artrose de joelho, né? Junta gordura no fígado, porque essa gordura abdominal ela não fica só na barriga, ela visceraliza, né? Ela vai para dentro dos órgãos, né? E um dos lugares que vai muito é para o fígado e não dá sintoma nenhum. Quando vai dar algum sintoma, o fígado já está inflamado, isso dá muita cirrose, não é só álcool que dá cirrose. Gordura também dá cirrose. Picanha também dá cirrose, Opa, doutor? Demais, né? Somente a gordurinha dela. Então, assim, são coisas que a gente acaba vendo, né, no dia a dia, né? Além de outras coisas. Por exemplo, câncer em obesidade. Isso é uma coisa que às vezes não é muito divulgada, mas a gente vê muito e aumenta muito a associação. Quais são os cânceres que dão mais com relação à obesidade? Os que mais estão relacionados, câncer de mama, mesmo em homem acontece, porque a gordura produz um hormônio que é muito parecido com o hormônio feminino e vai estimulando, é um hormônio feminino fraco, a estrona, e vai estimulando o tecido mamário. Esse mesmo hormônio pode estimular uma pelinha que fica dentro do útero das mulheres, o endométrio, e dá muito câncer de endométrio em obesa, né? Além disso, em ambos os sexos dá muito câncer de intestino, de reto, né? Então, essa questão do câncer e obesidade, né, é uma coisa muito estudada hoje, porque tem total associação. E muitas vezes o paciente ele vem para tratar só pensando na questão estética. Ou muitas vezes ele até está deprimido, pensando só na depressão, mas isso é só a ponta do iceberg. Tem uma série de coisas que devem ser muito bem analisadas, né, muito bem estudadas e acompanhadas pelo profissional que está tratando do paciente obeso. Ok. Arthur, a gente vai dar uma paradinha, daqui a pouco a gente volta. Manipule sua vida com mais saúde, aqui na Farmácia Saúde e Vida. Traga sua receita e faça um orçamento conosco sem compromisso. Você vai perceber a diferença não só no nosso atendimento, mas também oferecemos para você o melhor preço da cidade. E ainda contamos com estacionamento próprio e entrega gratuita. Nosso laboratório segue todas as normas e padrões da Anvisa, sendo que toda a matéria-prima utilizada por nós é adquirida dos melhores fornecedores farmacêuticos. A Família Saúde e Vida está de portas abertas para você. Venha nos conhecer, ligue para nós. Nós estamos com o Dr. Arthur, que é médico endocrinologista, falando sobre obesidade. Arthur, como é que se trata a obesidade? Qual é o tratamento mais atual com relação a esse problema grave que a gente está falando? Bom, hoje o tratamento da obesidade ele tem como base fundamental a mudança do estilo de vida. Né? É fundamental que o paciente obeso ele entenda que ele precisa de um programa de reeducação alimentar. Né? Ele precisa reaprender a se alimentar. Porque não adianta... A gente às vezes até usa dietas restritivas, a gente usa algumas dietas que, por exemplo, de Sulfibit, aquela que restringe carboidrato, né? Mas todas essas dietas elas só são uma fase. O paciente ele não consegue, curto, exatamente, né? O paciente ele não consegue fazer para o resto da vida. O que ele consegue fazer para o resto da vida é exatamente a reeducação alimentar. Daí a necessidade do segmento com o nutricionista que vai dar essas orientações, né? E que é tão fundamental para poder ele conseguir se tratar. Um segundo ponto na mudança do estilo de vida é o combate ao sedentarismo. Não só os obesos, mas todo mundo a partir dos 30 anos, segundo a Organização Mundial de Saúde, precisa de 3 horas semanais de uma atividade física aeróbica. Tá? E o obeso ainda mais. Ele começa com essas 3 horas semanais e ele, com o tempo, tem que estar fazendo 1 hora todo dia. Porque fazendo 1 hora todo dia de um programa de atividade física, associado a um programa de reeducação alimentar, é que ele vai conseguir manter o peso. É lógico que, havendo obesidade, como há todas essas... O diagnóstico de obesidade que a gente faz, né, a partir de um índice, que é o índice de massa corporal,
Por isso que não adianta só falar, eu tô me achando um pouco cheinho. Não, eu tenho que fazer uma conta, né? Eu tenho que fazer o peso dividido pelo quadrado da altura. Sim. Se essa conta der maior ou igual a 30, é obesidade. Sim. Né? Então, estando obeso, para diminuir todas essas complicações que a gente acabou de falar, o paciente ele precisa perder no mínimo 10% do peso. E para perder no mínimo 10% do peso, ele num primeiro momento, se ele for por mais que ele seja aplicado em reeducação alimentar, em atividade física, o que as grandes séries, os grandes trabalhos mostram é no máximo 7,5%. Então, para a gente ampliar essa perda de peso, muitas vezes a gente precisa de uma medicação. Certo. Né? Que com a medicação a gente aliada à mudança do estilo de vida. Falou. Então, para o obeso é o tripé, é a medicação, é a mudança do estilo de vida, né, que inclui dieta e atividade física, né, reeducação alimentar e atividade física. A gente consegue chegar a 15% de perda de peso. Né? E se ele precisar perder mais do que 35%, aí só cirurgia bariátrica. Entendi. Né? Então, assim, depende muito do grau de obesidade, das comorbidades, do que ele precisa perder. Né? De medicamento específico para tratar a obesidade, que a gente tem hoje de evidência científica é sibutramina e orlistat como tratamento de bula. Certo. O tratamento de bula é aquele que consta na bula, o que a gente usa para tratar a obesidade. Mas, como a gente está muito órfão de medicação para obesidade, com essas mudanças que ocorreram, somente depois de 2012, a gente faz muito tratamento fora de bula. Né? O tratamento fora de bula ele pode ser feito, o Conselho Federal de Medicina ele respalda isso, desde que o médico esclareça ao paciente que na bula do medicamento não está dizendo que ele é específico para tratar a obesidade. Isso no Brasil, né? Por exemplo, o topiramato, que é muito utilizado, né, para tratar crise convulsiva, para enxaqueca, né, para transtornos depressivos. Também então, é usado, né? A gente também usa para tratar a obesidade, né? Nos Estados Unidos e em vários países europeus já está em bula, tem medicamento que usa o topiramato como base, né? Então a gente usa muito disso. Agora, se fosse para você colocar um peso, Arthur, assim, você acha que quantos por cento depende da reeducação alimentar, quantos por cento depende da medicação e quantos por cento depende de outros fatores, digamos assim? Como é que seria isso? Para o paciente obeso, eu diria que mais de 80% do tratamento é a mudança de estilo de vida com a reeducação alimentar e com a atividade física. Porque o remédio é muito fácil, é só tomar. Certo. Né? Tanto é que alguns pacientes não entendem esse conceito e só apostam na medicação. Ele vai perder um pouco de peso porque a medicação geralmente ela aumenta a saciedade. E aí o paciente ingere menos calorias e ele perde peso. Só que é lógico que quando ele para a medicação, ele volta a ganhar peso. E é importante ele entender isso porque o remédio ele não é para o resto da vida. É muito discutido isso na literatura, mas hoje a gente para a medicação. A gente faz, por em média, 2 anos, depois faz uma fase de manutenção e depois retira. Quando a gente retira a medicação, só vai conseguir manter o peso quem já se habituou com a mudança de estilo de vida. Então o remédio ele é só um facilitador. Entendi. E é isso que o paciente tem que entender. Mas, por outro lado, tem paciente também que aposta muito em medicações milagrosas. É isso que eu queria, porque assim, se você for na internet, Arthur, se você clicar remédio para obesidade, tratamento, existe milhões de fórmulas mágicas, de shakes, de coisas. Eu queria que você desmistificasse um pouco essas coisas. Isso aí é uma coisa muito importante, porque todas as doenças crônicas, elas geram um mercado paralelo, se você parar para pensar. É sempre um remédio milagroso, né, para tentar uma cura de uma doença que ainda não existe, e com a obesidade não é diferente. E foi nesse bojo, né, que surgiram coisas milagrosas, tipo, por exemplo, o HCG, tipo o hormônio do crescimento, né, tipo, sei lá, sempre tem alguma coisa da época, cáscara sagrada, castanha da Índia, óleo de coco, né? Mas não tem nenhuma comprovação científica, Nem o HCG? Se você for entrar na internet, lá no Google, por exemplo, e pesquisar assim, HCG, Sociedade Brasileira de Endocrinologia, né? Lá tem um posicionamento muito forte da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e da Associação Brasileira para o Estudo da Síndrome Metabólica da Obesidade, dizendo que não há evidência científica e que é contraindicado o uso
dessas medicações milagrosas, HCG e hormônio do crescimento, para tratar a obesidade, né? Então, o que existe é um mercado paralelo, tá? E quem está prescrevendo de forma equivocada, sem base científica. Tanto é que nos grandes centros, em pessoas de renome no Brasil e no mundo, né, que tratam a obesidade, jamais se discute esse tipo de coisa. E a gente vai em congresso, a gente vê mesa redonda de tratamento alternativo para a obesidade, não existe nenhum trabalho, não existe nenhuma evidência, é só tomar o dinheiro do paciente. Essa do HCG mesmo, tem uma história até engraçada, uma paciente minha que ela é fiscal da vigilância sanitária, e ela veio e falou que ela tinha acabado de passar na vigilância e ela tinha acabado de passar numa farmácia e o balconista falou para ela, seu médico não te falou desse remédio milagroso? Será que ele não está atualizado? Né? Aí ela veio e me trouxe essa demanda e aí eu mostrei para ela esse posicionamento. E esse remédio milagroso era assim, você tomava uma cápsula com uma dieta de 500 calorias. Aí eu falei para ela, você já ouviu falar na pílula que mata a sede? Que você toma uma pílula com 5 litros d'água? É a mesma coisa, o que está emagrecendo é a dieta de 500 calorias, 500 não é um remédio, né? E até contraindicada, né? A gente não faz menos de 800, né? Porque não vai ter nenhum benefício até passar mal, né? Com certeza, com certeza. Então, assim, tem todo esse mercado paralelo, né? Que gira em torno de obesidade e é só para vender. Então não tem fórmula mágica, né, Arthur? Não tem. Infelizmente o remédio, como eu falo para os pacientes, ele é duro e é amargo, né? A gente precisa mudar o estilo de vida, né? Se a gente não mudar o estilo de vida, a gente não consegue resultado a longo prazo. Não adianta apostar só na medicação, não adianta apostar só na cirurgia bariátrica. Eu já ouvi história de paciente que está comendo para engordar, para entrar na indicação de cirurgia bariátrica. E o que é pior é que tem colega que opera um paciente desse. Não pode, gente, não pode. Um paciente desse, ele não está entendendo que a doença dele é crônica. Ele vai ter reganho de peso, ele vai ter problema depois. E os problemas pós-cirurgia podem ser muito graves, né, Arthur? Pode. As complicações, né? A cirurgia, ela é muito boa para tratar a obesidade, mas para quem tem indicação. Tá? E outra coisa, uma vez feita a cirurgia, não operou e acabou. Tem que acompanhar para o resto da vida, porque tem 2 grandes problemas, né? Um deles é o reganho de peso. E o segundo, a depender da técnica cirúrgica que for adotada, a gente tem alguns problemas que podem trazer para o paciente. A que é mais adotada hoje no mundo inteiro é o bypass gástrico Y de Hooks, aquele que diminui o estômago e desvia o intestino. Porque essa é a que mais dá perda de peso, é a que a gente mais tem experiência, é a que é mais usada no mundo inteiro. Ela traz alguns problemas, né? Uma vez feita a cirurgia, o paciente ele precisa continuar acompanhando, porque por ele não absorver as vitaminas, pode dar anemias, pode dar deficiências de vitaminas, pode dar muita osteoporose, não só porque ele não está absorvendo, mas quando perde muito peso, independente da técnica, né, o osso ele interpreta que houve uma diminuição de carga, então ele diminui a remodelação. Com isso, de uma forma mais fácil de entender, fixa menos cálcio no osso, então dá muita osteoporose pós cirurgias bariátricas. Então, o paciente que fez cirurgia bariátrica, ele sendo bem indicado é ótimo, ele vai ter uma segunda chance, né? Ele vai resolver muito o problema dele e ele precisa disso, se ele precisar mais de 35%, mas ele tem que ser seguido. Não é operei e acabou, né? Eu tenho muito paciente no Sistema Único de Saúde que fez cirurgias há anos atrás, e infelizmente o Estado não manteve o programa de segmento, eles ficaram sem acompanhar e hoje eles voltaram para acompanhar comigo. O que aconteceu? Uma grande maioria com reganho de peso, quase o mesmo peso antes da cirurgia com as complicações, anemias e osteoporose. Então, a moral da história é um bom tratamento para quem precisa, mas operou, tem que acompanhar para o resto da vida. O resto da vida, ok. Arthur, eu acho então que ficou muito claro que a obesidade é uma doença crônica, que a pessoa vai ter que se cuidar para o resto da vida, não é isso? Mas e essa pessoa, ela tem vida social, Arthur? Ela às vezes tem um final de semana que ela quer tomar uma cerveja, que ela quer sair com os amigos. Como é que faz? Ela não pode? Não, poder pode, né? Todos nós temos uma vida social. O que acontece é que a pessoa tem que entender que, como tudo na vida, a gente precisa de equilíbrio,
E como ela tem uma doença, ela precisa se preocupar ainda mais com esse equilíbrio. Certo. Então, o dia que ela for para uma festa, né, o dia que ela for passear no final de semana, ela precisa fazer as compensações. Né? Então, se vai beber uma cervejinha, se vai, de repente, numa festa, vai comer um pouco mais, né? No dia anterior, restrinja um pouco mais a sua alimentação, aumente a sua atividade física, né? Num dia anterior ou um dia posterior. Não vai ser um período, não vai ser um dia que vai fazer ela voltar a ter obesidade mórbida. Certo. O que não pode é querer ir numa festinha todo dia, né? Ao longo dos 7 dias da semana e todo dia, querer jantar fora todo dia, aí perde, né? O equilíbrio, perde a noção. E assim, tem vários trabalhos na literatura que mostram que o paciente que ele está nessa fase em que ele precisa se empenhar para a perda de peso. E é muito comum essa pergunta: doutor, eu caprichei muito durante a semana, final de semana eu não posso chutar o pau da barraca? Não pode, não pode. Porque quem chuta o pau da barraca no final de semana é como se não tivesse feito nada durante a semana. Então o pensamento que tem que ter é assim: eu tenho que tentar manter todo o meu trabalho que eu tive durante a semana. Depois, né, que ele conseguiu um peso bom, na fase de manutenção de peso, ele tem vida social, como a gente comentou. Então é lógico que vai escapar, vai ter uma festa, vai ter uma viagem. Só que assim, a gente tem que ter inteligência também, né? Então eu vou procurar comer coisas que tenham menos calorias. Para isso é muito importante avaliar o rótulo de informação nutricional. Hoje tudo tem rótulo de informação nutricional. Então vamos optar pelas coisas que são menos calóricas, né? Vamos aumentar a atividade física, que aí com isso a gente consegue ter uma vida social, a gente consegue cuidar do peso. E como eu disse, não vai ser uma noite que vai fazer você ficar obeso mórbido, né? Então, vamos nos cuidar que a gente consegue. Vamos comer com inteligência, né? Não vamos comer só com o estômago, vamos comer com o cérebro, né? Arthur, eu queria te agradecer muito pela tua presença aqui, brilhante como sempre, e te parabenizar pelo trabalho. Eu sei do teu empenho, do teu trabalhar no SEADAS, atendendo as pessoas. Então, continue fazendo um bom trabalho, que Deus te abençoe. Eu que agradeço pela oportunidade. Daqui a pouco a gente volta. Manipule sua vida com mais saúde, aqui na Farmácia Saúde e Vida. Traga sua receita e faça um orçamento conosco sem compromisso. Você vai perceber a diferença não só no nosso atendimento, mas também oferecemos para você o melhor preço da cidade. E ainda contamos com estacionamento próprio e entrega gratuita. Nosso laboratório segue todas as normas e padrões da Anvisa, sendo que toda a matéria-prima utilizada por nós é adquirida dos melhores fornecedores farmacêuticos. A família Saúde e Vida está de portas abertas para você. Venha nos conhecer, ligue para nós! E aí, você teria coragem de fazer o que esses moços fizeram? Se equilibrar assim na corda bamba, nessa altura toda? Será que será que nós teríamos essa coragem? Eu posso te dizer com certeza que eu não teria essa coragem. Por que eu quis mostrar esse vídeo? Porque esse vídeo ele fala, antes de mais nada, do equilíbrio que aqueles rapazes tiveram para poder se equilibrar naquela corda. Então a gente vai conversar hoje um pouquinho a respeito de equilíbrio. A gente vai aprender juntos que a vida ela é sinônimo de equilíbrio, que tudo na vida, tudo até no universo é necessário que haja um equilíbrio para que as coisas, para que a própria vida aconteça. Só para te dar um dado muito interessante, você sabia que a Terra está a 150 milhões de quilômetros do Sol? E que se a Terra estivesse a 151 milhões de quilômetros,
aqui seria muito frio e a gente não conseguiria viver? E se a Terra estivesse a 149 milhões de quilômetros, aqui seria muito quente e também não conseguiríamos viver? Perceba como tem que haver uma quantidade exata de quilômetros, demonstrando que o equilíbrio que tem que haver para que a vida possa acontecer. Só uma outra coisa muito interessante, você sabia que a quantidade de oxigênio nesse ar que a gente respira, sabe o ar que a gente está respirando? Ele tem 21% de oxigênio. Se ele tivesse 22% ou 20%, a gente também não conseguiria respirar. Perceba como que a vida ela necessita de ajustes muito finos para que a gente possa viver, simbolizando que existe um equilíbrio que as pessoas religiosas como eu podem chamar de Deus. Talvez você não acredite, talvez você dê outro nome, talvez você ache que é a natureza. Agora vamos sair um pouquinho do macro e vamos para dentro de nós. Se a gente começar a analisar as funções do nosso organismo, você vai perceber que existe também muitos ajustes finos, ajustes como se fosse uma verdadeira tecla para ajustar a nossa temperatura, a nossa pressão, a velocidade com que os estímulos passam pelos nervos. Então, em suma, tudo isso é necessário que haja um grande equilíbrio para que a gente possa funcionar, para que a gente possa viver, para que a gente possa andar, para que a gente possa levar a nossa vida. Então, imagine que a nossa vida, ela é... Você já viu aqueles caras que ficam equilibrando vários pratos assim? Imagine que a nossa vida também é assim, que a gente tem que equilibrar o quê? A nossa área afetiva, a gente tem que equilibrar a nossa área financeira, nós temos que equilibrar a nossa vida familiar, nós temos que equilibrar a nossa vida profissional. E toda vez que a gente deixa um pouco a desejar, que a gente deixa uma dessas áreas, um desses pratos caírem ou se desequilibrarem, consequentemente, todas as áreas da nossa vida irão sofrer ou desequilibrar. Então, comece a prestar atenção na sua vida, no modo como você está vivendo. Em qual área que você está tendo problema? Será que é na família, financeiro? Você pode ter certeza que se você está tendo algum problema, é porque existe algum grau de desequilíbrio. E isso é muito importante, porque quando a gente não consegue fazer essa leitura, quando a gente não consegue ter esse discernimento, às vezes a gente pode passar a nossa vida inteira tendo vidas desequilibradas em algumas áreas. E às vezes coisas que a gente poderia parar, nos organizar, repensar, refazer, reordenar prioridades e com certeza a gente conseguiria alcançar um equilíbrio em qualquer área que a gente gostaria de melhorar. Então, qual área que você acha que você está desequilibrado? Qual a área que você precisaria de equilíbrio? Agora que você entendeu que o equilíbrio ele é tão importante, ele é vital para que a coisa flua, para que a coisa funcione, para que a coisa tenha uma harmonia. Então, vamos tocar alguns pontos importantes. No programa do mês passado, eu falei um pouquinho a respeito da importância do bom humor no combate ao estresse. É muito bom a gente ter um bom humor, a gente ser alegre, a gente ser divertido, mas a gente tem que ter cuidado para a gente não desequilibrar e nos tornarmos pessoas inconvenientes. Às vezes a gente percebe pessoas muito extrovertidas, que gostam de fazer piada, que gostam de brincar com todo mundo, e às vezes essas pessoas elas pulam a fronteira, elas começam às vezes desrespeitar, ou às vezes brincadeiras de mau gosto,
principalmente com pessoas mais tímidas, pessoas mais introvertidas. Então, é necessário que a gente tenha equilíbrio, que a gente seja uma pessoa alegre, mas sempre o quê? Cuidando para que a gente não se torne uma pessoa inconveniente, principalmente com as pessoas mais tímidas e mais fechadas. Uma outra coisa importante é com relação ao quê? A sinceridade. É muito importante nós sermos pessoas sinceras, pessoas verdadeiras, pessoas amigas, pessoas que gostam, que devem, que falam sempre a verdade, mas também nós não devemos nos desequilibrar, porque muitas vezes existem pessoas que são tão sinceras que às vezes acabam machucando as outras pessoas. Então é óbvio que eu não estou sugerindo que você minta, que você torça a situação, mas existem maneiras e maneiras de falar, existem maneiras e maneiras de ser sincero, mas sem magoar as pessoas, sem ferir o sentimento das pessoas. Às vezes a gente percebe pessoas que ficam magoadas com outras durante anos e anos, às vezes por causa de uma coisa que foi falada, às vezes por causa de uma coisa que foi dita, às vezes até meio que sem pensar, mas que feriu profundamente aquela pessoa. Então, sejamos sinceros, mas sem sermos duros, sem sermos muito confrontadores, sem falarmos as coisas de maneira muito incisiva, muito direta. Outra característica importante que às vezes a gente faz onde existe muito desequilíbrio, é com relação à humildade e submissão. Quando a gente pensa numa pessoa humilde, normalmente vem na nossa cabeça assim uma pessoa mais retraída, uma pessoa quietinha, uma pessoa que não sabe levantar a voz, uma pessoa que não sabe dizer não. E isso não é humildade, isso é submissão. A humildade, ela é uma característica que sim, que deve ser buscada, ela é uma característica importante no relacionamento, mas a submissão não. Quando a gente entende que a verdadeira submissão é aquela pessoa que sabe agir o quê? Com simplicidade, sem arrogância, sem prepotência, sem soberba. A humildade, ela é uma característica que nos ensina que ninguém é pior e ninguém é melhor do que eu, que nós estamos todos no mesmo nível, que todos devem ser tratados com dignidade, com cordialidade, com respeito, com simplicidade e com honestidade. São as verdadeiras características de uma pessoa humilde. Se você é uma pessoa humilde, você não é uma pessoa submissa. A pessoa submissa é aquela que não consegue se posicionar, é aquela que não sabe dizer não, é aquela que não consegue lutar e colocar os seus direitos, lutar pelos seus direitos. E isso não é humildade. Uma outra coisa bem legal que a gente pode conversar é com relação a nós sermos pessoas despreocupadas, mas sem ser descuidado. Infelizmente, o que mais existe hoje são pessoas muito preocupadas, muito ansiosas, pessoas que sofrem por antecipação, tem um compromisso daqui a uma semana, a pessoa já fica preocupada. A grande maioria das coisas que a gente fica preocupado sequer irão acontecer. Então imagina toda a quantidade de energia que às vezes a gente gasta se preocupando com coisas que jamais irão acontecer. Então, nós devemos buscar sim sermos mais despreocupados. Mas aí que entra a questão do equilíbrio. Nós não devemos ser o quê? Descuidados. A gente sabe que uma grande parte dos acidentes de trânsito acontecem o quê? Por imprudência e por descuido. Uma grande parte dos acidentes de trabalho acontecem o quê? Por descuido. Então, você ser uma pessoa mais despreocupada, mais tranquila,
mas você não deve desequilibrar e se tornar uma pessoa descuidada. Nós vamos fazer um breve intervalo, fique conosco. Manipule sua vida com mais saúde, aqui na Farmácia Saúde e Vida. Traga sua receita e faça um orçamento conosco sem compromisso. Você vai perceber a diferença não só no nosso atendimento, mas também oferecemos para você o melhor preço da cidade. E ainda contamos com estacionamento próprio e entrega gratuita. Nosso laboratório segue todas as normas e padrões da Anvisa, sendo que toda a matéria-prima utilizada por nós é adquirida dos melhores fornecedores farmacêuticos. A família Saúde e Vida está de portas abertas para você. Venha nos conhecer, ligue para nós! E aí, você que está ligando a televisão agora, nós estamos conversando um pouquinho a respeito de equilíbrio, que como a nossa vida flui muito melhor quando a gente equilibra as áreas da nossa vida. Uma outra coisa muito importante que gera muito sofrimento por causa de desequilíbrio é a nossa área sentimental, é a nossa área amorosa. A gente percebe que existem pessoas que elas colocam uma expectativa muito grande em cima da esposa ou em cima do esposo, que colocam todas os seus sonhos de felicidade em cima daquela pessoa. Ou seja, é como se aquela pessoa fosse a resposta para todas as suas pretensões de ser feliz. E isso é uma coisa muito complicada, porque quando a gente faz isso, quando a gente joga toda essa expectativa, isso pode gerar um desequilíbrio, porque se a gente considera que aquela pessoa ela é a nossa razão de viver, ela é a nossa razão de ser feliz, existe uma tendência natural, quase que inconsciente, da gente querer essa pessoa só pra gente. E aí a gente começa, de certa forma, a querer isolar aquela pessoa, às vezes da família, às vezes dos amigos. É muito comum, às vezes, o marido, que é muito ciumento, não deixa a mulher ir na casa dos parentes, nem dos pais. Não gosta de ir para festa, não gosta de ir para nenhum tipo de comemoração. Por quê? Porque ela entende que aquela pessoa é o seu objeto de amor e ela tem um medo enorme de perder aquela pessoa. Então, isso é também uma forma de desequilíbrio. A gente não deve confundir amor com apego. Quando a gente ama, o amor ele é um sentimento que ele liberta, que ele dá asas para as pessoas, que ele é um sentimento que ele tem que nos fazer bem. O amor não tem que ser uma coisa pesada, uma coisa opressiva, uma coisa que quer só pra gente. Se você começou a entender um pouquinho sobre essas características, comece a analisar bem a sua história sentimental, que talvez o que você esteja vivendo com seu parceiro não seja um amor equilibrado, mas sim uma espécie de apego, uma coisa meio doentia, que é muito difícil dar certo no longo prazo. Outro ponto bem interessante da gente conversar são pessoas que confundem a questão da gente ser pacífico com ser passivo. A gente ser uma pessoa pacífica, a gente ser uma pessoa da paz, a gente ser uma pessoa que busca resolver as coisas na paz é muito bom, porque ajuda muito nos nossos relacionamentos interpessoais. As pessoas pacíficas, elas agregam, elas constroem pontes em vez de muros, mas aí é que entra a questão do desequilíbrio. Existem pessoas que confundem ser pacífico com ser passivo. Nós não devemos ser pessoas passivas. As pessoas passivas são aquelas que aceitam tudo, são aquelas que não têm voz ativa, são aquelas que não sabem lutar pelos seus direitos, são aquelas que às vezes, por uma baixa autoestima, elas têm medo de dizer não, elas têm medo de desagradar as outras pessoas, os parceiros, os amigos, ou quem quer que seja, porque eles têm medo de perder o quê? A amizade,
tem medo de perder a aprovação, tem medo de perder o relacionamento. Então, às vezes, pessoas muito passivas, às vezes elas tomam atitudes, elas tomam decisões, às vezes contrariando os seus conceitos internos, os seus valores, justamente porque elas não têm essa força de se impor, de colocar a sua opinião independente do que os outros vão dizer. Então, muito importante a gente entender que devemos sim ser pessoas pacíficas, mas não ser pessoas passivas. Outra coisa muito bacana da gente comentar hoje é a respeito de pessoas nós devemos ser pessoas disciplinadas, mas não rígidas, não engessadas. Isso é muito interessante da gente estudar, porque é óbvio que é muito importante a gente ter disciplina, a gente ter rotina, a gente ter protocolos, a gente saber a ordem natural das coisas, mas tem pessoas que exageram, tem pessoas que desequilibram e se tornam pessoas muito rígidas, pessoas muito metódicas, pessoas que tudo tem que ser do jeito que ela quer. E, infelizmente, na nossa vida, na nossa rotina, nas nossas vidas, é muito difícil as coisas saírem exatamente da forma como a gente quer. E essas pessoas que se tornam pessoas muito rígidas, elas sofrem muito, porque quando as coisas não saem da forma como elas querem, elas têm um sofrimento muito grande. E elas sofrem e fazem as outras pessoas sofrerem também. Então, será que é necessário mesmo que a gente seja tão rígido, tão metódico? Será que a gente não consegue ter uma certa margem de manobra? Será que a gente não consegue ser um pouco mais flexível? Será que tem que ser exatamente tudo do jeito que você quer? Então, com certeza não. Com certeza isso também é um desequilíbrio. Então, procure sempre a disciplina, mas tenha um pouco de flexibilidade, principalmente quando a gente está tratando com pessoas da nossa família. Às vezes a gente percebe pais que são muito rígidos, pais que são muito duros com os filhos, e isso vai causar uma série de prejuízos psicológicos para esses filhos, que com certeza terão problemas graves psicológicos quando se tornarem pais, quando forem pessoas adultas e estiverem vivendo as suas vidas. Outro ponto muito interessante é com relação a sermos pessoas determinadas, mas não pessoas teimosas. Às vezes é difícil a gente saber aonde acaba a determinação e começa a teimosia. Existem pessoas que às vezes estão imbuídas num projeto e elas estão percebendo que não vai dar certo, elas estão percebendo que a coisa não vai funcionar, mas mesmo assim elas estão insistindo, gastando a sua energia, gastando o seu tempo, gastando o seu dinheiro, só para não dar o quê? O braço a torcer. Então, meu amigo, você que está nos assistindo, é necessário que nós tenhamos equilíbrio também nessa área. É necessário que nós sejamos, sim, pessoas determinadas, pessoas que brigam, que lutam, que vão atrás, que correm atrás, mas sem ser pessoas teimosas. A teimosia não nos leva a lugar nenhum. E qual é o problema de recuar? Qual é o problema de desistir? Qual é o problema de voltar atrás? Principalmente quando você está percebendo que a coisa não vai funcionar. Então, é sinal de maturidade, é sinal de bom senso, às vezes a gente fazer um recuo estratégico, a gente voltar atrás. Isso não é vergonha nenhuma. Vergonha é a gente às vezes insistir por teimosia num projeto que não vai funcionar e ter um prejuízo muito maior lá na frente. E um último ponto que eu gostaria de compartilhar com você é a respeito de coragem. As pessoas também confundem muito essa questão de coragem. Elas acham que o corajoso é aquele que não tem medo.
E isso é uma completa inverdade. A gente sabe que o medo, ele faz parte do ser humano. O medo é um sentimento que nós temos de autopreservação. Então, ser corajoso não é ter medo. Ser corajoso, muitas vezes, é agir apesar do medo, mas agir de uma maneira responsável, de uma maneira coerente, de uma maneira que haja bom senso. As pessoas acham que ser corajoso é aquele que não tem medo, que se lança, que vai. E isso não é ter coragem, isso é ser uma pessoa imprudente. O imprudente, ele não calcula os riscos, o imprudente, ele não calcula as consequências, o imprudente, ele não entende, ele não tem maturidade por falta de experiência, muitas vezes as consequências das coisas que ele pode sofrer com atos impensados. Então, a verdadeira coragem é agir sim com o coração, mas sabendo que é necessário que a gente sempre avalie as consequências dos nossos atos. Existe muita coisa que a gente pode conversar a respeito de equilíbrio, mas o principal é que você comece a observar a tua vida, a observar o modo como você está vivendo, que com certeza, se existem problemas, se existem coisas que não estão funcionando, é porque existe alguma espécie de desequilíbrio e é necessário que você faça esse diagnóstico, é necessário que você faça essa análise o quanto antes, para que você possa fazer os ajustes necessários, para que você possa ser uma pessoa equilibrada e, consequentemente, uma pessoa mais feliz e uma pessoa mais próspera. Continue conosco, nós vamos agora para o quadro Gotas do Saber. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma citação de Albert Einstein, o grande cientista, o pai da teoria da relatividade. Ele escreveu um texto há mais de 50 anos, mas parece que foi escrito ontem. Então ele diz assim: não pretendemos que as coisas mudem se sempre fazemos o mesmo. A crise é a melhor bênção que pode ocorrer com as pessoas e com os países, porque a crise ela traz progressos. A criatividade nasce da angústia, como o dia nasce da noite escura. É na crise que nascem as invenções, os descobrimentos e as grandes estratégias. Quem supera a crise, supera a si mesmo sem ficar superado. Quem atribui à crise seus fracassos e penúrias, violenta o seu próprio talento e respeita mais os problemas do que as soluções. A verdadeira crise é a crise de incompetência. Sem crise não há desafio. Sem desafio, a vida é uma rotina, uma lenta agonia. Sem crise não há mérito. E é na crise que se aflora o melhor de cada um. Então, que você possa pegar essas palavras de Einstein justamente nesse momento que muito se fala de crise. Então, é na crise que existem as grandes oportunidades para que você, para que eu, para que nós possamos fazer a diferença para a nossa família, para o nosso estado e para o nosso país. Ok? Pense sobre isso. O Doutor Responde dessa noite, a gente vai responder uma pergunta que foi enviada pela Ana Maria, lá do bairro Buriti. Ela diz assim: doutor, minha mãe sofre muito com crise de labirintite. Quando ela fica nervosa, a crise piora. Eu gostaria de saber o que mais pode provocar essas crises. Olha, Ana, a labirintite, na realidade, é um termo meio que a gente não usa muito, porque dá a impressão que é uma inflamação, não é? Na realidade, a labirintopatia é uma doença do ouvido interno, de uma pecinha lá do ouvido chamado labirinto. E essa pecinha, muitas vezes, ela pode funcionar mal, e aí a pessoa fica
com desequilíbrio, fica com náusea, com tontura, com vômitos, às vezes fica ouvindo um zumbido incomodativo no ouvido. E existem muitas coisas que podem estar associadas com a piora ou com o desencadeamento de crise de labirintopatia. Normalmente, a questão da ansiedade pode até ser, mas principalmente as crises de labirintopatia são mais fortes em pessoas que têm diabetes, em pessoas que fumam, em pessoas que tomam muito café, em pessoas que têm pressão alta, em pessoas que têm o colesterol elevado, em pessoas que são sedentárias, que não fazem atividade física. Então, são essas coisas que podem desencadear crises mais frequentes da labirintopatia. Então, é importante, se você está tendo crises frequentes de labirintopatia, é necessário que você procure ajuda médica para fazer um tratamento correto, para que você não tenha mais essas crises de tonturas que são muito incomodativas e são muito chatas. Então, Ana, espero ter te ajudado, ok? Eu vou contar uma história que me marcou muito o que aconteceu durante a residência de endocrinologia, quando eu ainda morava em São Paulo. Tinha um professor que ele era um professor assim, já lá em São Paulo os médicos eles trabalham até uma idade mais avançada. E esse professor, ele era um professor nosso bem catedrático, né, lá da Escola Paulista de Medicina. Ele já estava mais ou menos com seus casa dos 80 anos, né? E ele sempre vinha discutir os casos com a gente, né? E a gente tinha muita consideração por ele, muito carinho. E ele era magrinho, esturricado, sabe? Assim, parecia... a gente até brincava, chamava assim, nos bastidores, ele não sabia de bacalhau seco, né? Aí, certo dia, a gente tinha acabado o ambulatório e estava combinando de sair para poder jantar, né? E aí saiu uma proposta de ir na casa de alguém para jantar. Aí falaram, não vamos na casa do professor, não vou falar o nome dele, né? Não vamos na casa do professor, porque quando a gente vai lá, ele tem tanta preocupação com o peso que ele não tem o hábito de colocar a travessa de comida na mesa. O seu prato já vem servido. Já veio o prato servido com a quantidade que tem que comer e não pode repetir. É só aquilo ali e acabou. Aí, assim, eu achei uma coisa diferente, né? Porque, enfim, a gente não tem esse hábito, né? Geralmente, quando recebe alguém, você coloca a travessa na mesa, né? Você quer mostrar várias opções, oferecer fartura para a pessoa, né? Mas a preocupação dele não era justamente com miséria, né? Era em a pessoa não comer além do que ela precisava, né? E esse mesmo professor, um dia, ele saiu tão irritado do ambulatório que aí a gente estava conversando com uma paciente e a mãe dela estava do lado e a mãe dela era bem obesa, né? Aí elas elas falaram que tinham acabado de voltar de um cruzeiro, né? Tinham voltado de um cruzeiro. Aí esse professor virou para a mãe da paciente assim e falou bem assim, e você com certeza deveria ser a baleia do cruzeiro, sabe assim? Assim, isso também me deixou um pouco impressionado, até estarrecido, assim, eu até pensei, nossa, será que ele já está meio esclerosado, né, para falar isso? Coitado da paciente, né? Então, assim, muitas vezes a gente até sem querer brinca ou fala uma coisa meio atravessada para o paciente que tem problema com o peso e esquece que isso pode magoá-lo, né? Muitas vezes a gente já identifica como obeso ou o paciente ele senta no seu consultório e você já fala, além da obesidade, qual é o seu outro problema? Né? Você nem sabe se a pessoa está preocupada com aquilo ou se aquilo aflige muito. Então, essa história me marcou muito para poder a gente ter muita consciência quando vai falar com as pessoas, né? Tomar cuidado com as palavras para poder não magoar. Essa foi a minha história. Puxar a camisa é coisa demais. Intervalo? Como é que eu falo mesmo, né? Hã? É que eu tenho um bloqueio, já te falei, eu tenho um bloqueio nessa
Somos como som. Você acabou de assistir o programa Veritá. A apresentação Dr. Altemar. Oferecimento Farmácia de Manipulação Saúde e Vida. 66 3421 7009.